Olá, boa noite. Eu sou Almir Policarpo, esse aqui é o nosso canal Evangelho no Tempo da Pandemia. Estamos aqui hoje para continuar, na verdade, para finalizar os temas que estão contidos no livro Os Prazeres da Alma, que é uma psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, do Espírito Hamed. Então a gente vem estudando ao longo do tempo, essa aqui é a 22º tema, e ele encerra e ele não poderia ser mais apropriado, porque, na verdade, ele trata de um tema que traz aí mais ou menos a aplicação, né, a condição de aplicação de tudo aquilo que Hamed veio nos mostrando em cada um dos capítulos anteriores. Então, o tema de hoje é aceitação, e por vezes a gente pensa, quando pensa em aceitação, pensamos mais diretamente naquela aceitação do outro, né? Esse é um conceito geral, que é válido, é verdadeiro, nós vamos falar disso também, mas ele traz muito para a gente entender a questão da necessidade da nossa autoaceitação, da aceitação enquanto motor da nossa transformação pessoal, individual. Então, ele é mais focado nesse aspecto e é muito interessante as reflexões, os exemplos que ele traz, trazendo uma passagem de Jesus, mas nós já vamos chegar lá. Então, vamos começar, como eu sempre faço, com a leitura daquela frase que ele saca do meio do texto, no caso aqui é do final, quase do final do texto, e que dá realmente o tom daquilo que ele vai nos trazer. Então, essa primeira frase que ele nos traz é: apenas aquele que aceitou a mudança de atitudes é que se pode considerar realmente curado, pois só a transformação íntima é que nos pode tirar gradativamente dos ciclos perversos dos desequilíbrios interiores que geram as enfermidades do corpo e as aflições humanas. Então, quando ele traz esse tema, ele traz realmente a questão da nossa aceitação, da mudança de atitudes, da nossa transformação. E ele já começa ponderando para a gente que a nossa aceitação é tão importante, porque só através dela que a gente não vai deixar que ninguém decida por cada um de nós. Porque quando a gente está quando a gente é levado por outras pessoas, quando a decisão não está nas nossas mãos, né, quando a gente não se aceita, quando a gente entende aí alguma dificuldade, alguma limitação, a gente acaba agindo em razão daquilo que estão aguardando, daquilo que é esperado, daquilo que alguém gostaria que nós estivéssemos fazendo. Então, ele já começa nos alertando para que a gente não deve deixar que ninguém decida a maneira de que nós vamos agir. E essa maneira de como vamos agir não é só uma questão de dizer, olha, alguém manipulando a gente para fazer tal coisa, para aceitar tal coisa, para ter um determinado comportamento, mas principalmente por aquelas situações onde nem é feito de propósito, não é exatamente uma manipulação, mas é quando alguém começa com um determinado comportamento e que pode disparar em cada um de nós algum gatilho que nos transforme, que nos façam coisas que não são o que gostaríamos de fazer, o que não seria bom para que fizéssemos. Então, se a gente está tratando com alguém que está com alguma atitude vingativa, né, não adianta ficarmos revoltados e procurar o revide, procurar aí o confronto, né? Então, isso não vai, né? Nós não estaríamos confrontando essa pessoa, não estaríamos fazendo aquilo que faríamos para um revide se nós não tivéssemos sido provocados por essa pessoa. Então, é esse alerta que Hamed nos fala, da importância que nós temos de nos conhecermos, para que hajamos sempre da forma adequada daquilo que gostaríamos de fazer, segundo o nosso entendimento, segundo a nossa compreensão. Porque é disso que a gente está falando, a questão de se aceitar, a questão de aceitar o outro, ele está ligado exatamente ao momento evolutivo de cada um. Então, em relação a qualquer pessoa, né, com várias pessoas, a gente, em relação a algumas, nós estaremos mais adiantados, teremos melhores comportamentos. Em relação a outras, fazendo tudo aquilo que a gente faz hoje e que acha o que é o melhor para cada um de nós podemos estar sendo muito pior do que qualquer outra pessoa com quem nós estamos interagindo. Então é importante, né, ele ressalta que isso é importante, é que nós façamos aquilo que o nosso coração manda, aquilo que é importante para nós fazer. Nós não devemos decidido agir de uma coisa como uma reação, né? A gente não deve tomar uma determinada atitude, não porque aquilo nos diz respeito, porque aquilo é o que eu entendo como correto e gostaria de fazer,
mas simplesmente para fazer um contraponto com alguém que está nessa condição que nos desequilibrou, que nos levou a uma situação de conflito, né? Então, as pessoas que compreendem essa situação, compreendem essa necessidade, compreendem os vários estágios, né, de desenvolvimento, o respeito às pessoas, a aceitação das pessoas como elas são, porque ao fim e ao cabo é isso, né? A gente pode gostar ou não gostar de alguma coisa que alguém faça, da forma como alguém se comporta, mas essa é a pessoa. Ela só vai se transformar quando ela quiser. Então a gente tem que aceitá-la da forma como é. Lógico, não é aceitar e se submeter aos caprichos, à forma como essa pessoa conduz, mas principalmente não nos deixar levar por esse comportamento para que hajamos fora da nossa habitual forma de conduzir os nossos assuntos. E aí ele traz nesse meio de caminho, para entender um pouco essa questão da vontade interna, da importância dessa vontade interna, desse conhecimento, desse autoconhecimento, ele nos traz a passagem de João, que fala da questão do paralítico de Betesda, que é a piscina que tinha lá junto à Porta das Ovelhas em Jerusalém. Então, é uma passagem relativamente conhecida. Então, dizem que essa piscina que existia lá, que se chamava Betesda, é onde ficavam doentes, cegos, coxos, paralíticos, ficavam lá esperando um borbulho dessa água, dessa piscina, porque o entendimento era que existia aí o anjo do Senhor que descia ali na piscina e agitava essa água. Então, o primeiro que conseguisse entrar na água era curado de qualquer de seus males. Então, esse paralítico ficava ali à beira dessa piscina. Então, ele estava lá há 38 anos, né? Ele relata a Jesus que ele está lá há 38 anos. E Jesus faz a pergunta importantíssima para ele, que é: queres ficar curado? Né? A pergunta de Jesus é: queres ficar curado? Né? E ele diz: olha, não tenho que me jogue na piscina. Então, eu não, cada vez que o anjo do Senhor desce, que borbulha, alguém pulou primeiro do que eu, então eu nunca vou ser atendido. E aí Jesus diz a ele: levanta-se, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou seu leito e se pôs a caminhar. Então, o que é importante nessa passagem é a pergunta que Jesus faz. Ah, queres ficar curado? Então, essa pergunta é uma pergunta dentro do maior significado que essa palavra pode ter, da maior profundidade que essa palavra pode ter. Porque essa pergunta, se queres ficar curado, ele exige da pessoa que recebe essa pergunta realmente uma proposta de renovação das suas estruturas internas, né, externas, das suas transformações psíquicas. Porque queres ficar curado é ficar curado de verdade, ou seja, transformar aquilo que você é hoje numa outra coisa. Né? Não é simplesmente você passar por essa situação sem nenhuma transformação. Então, a postura que o paralítico de Betesda apresentava era uma resposta de vítima, né? Vítima desse destino cruel, porque ele diz: mas eu estou aqui há 38 anos, não tenho quem me jogue na água, então eu nunca consigo, eu não vou conseguir. Então, essa é a questão que ele nos chama a pensar em cada um de nós. Quantas coisas nós temos que precisamos mudar, conhecemos que precisamos mudar, e quantas vezes nós não olhamos para nós, não nos aceitamos do jeito que somos, das limitações que temos, do que precisamos mudar, e ficamos aí botando culpa no outro. Então, a culpa é do governo, a culpa é do patrão, a culpa é da esposa, do marido, a culpa é do chefe, a culpa é do trânsito, a culpa é do tempo, a culpa é do frio, a culpa é do calor. Né? A gente não consegue levar para nós a resposta exata, que é nos aceitarmos. Olha, eu tenho uma limitação assim, eu tenho um problema que eu não consigo lidar com a relação com a esposa, com o chefe, seja lá com quem seja. Então, como eu faço para mudar? A minha vida só vai se transformar se realmente eu fizer essa transformação. De resto, a gente conhece pessoas que passam a vida inteira nessa lenga-lenga, se lamentando, incriminando todo mundo, colocando toda a culpa dos seus problemas nos outros, quando, na verdade, a nossa felicidade depende exclusivamente de nós. O mundo pode estar do jeito que tiver, o problema que tiver, a condição que tiver, a dificuldade que tiver. Se nós entendemos a reencarnação, se nós sabemos que estamos aqui para superar aquilo que
vai nos fortalecer, a gente sabe que todas essas dificuldades, todos esses problemas. Eu nasci no Brasil num momento econômico e político confuso. É isso, você está aqui justamente para conseguir passar por isso. Essa é uma das facetas de cada um de nós que nós viemos tratar na nossa reencarnação. A questão da tolerância, do aprendizado, de suportar de forma digna as dificuldades. Então, a nossa felicidade está ligada a isso, o quanto a gente consegue olhar para a dificuldade e saber como transformar. Né? A gente tem que estar com o controle da nossa vida na mão. Né? Os problemas, na verdade, eles não acabam. Na verdade, os problemas, a gente vai aprendendo a lidar com eles, tem um contorno e eles deixam de atrapalhar a nossa vida, porque nós encontramos outros caminhos, outras formas de conseguir lidar com essa dificuldade. Então, quando Jesus pergunta, queres ficar curado? É isso. O quanto você está disposto a se transformar pessoalmente, ir lá no fundo, no âmago da sua alma e fazer essa mudança, porque só nós é que podemos fazer essa mudança. Ninguém pode mudar por nós. Né? Então, se a resposta do paralítico fosse sim, claro, eu quero me curar, então, gente, essa é uma resposta de que alguém que realmente está com vontade de se transformar. Tomou a decisão de assumir as rédeas da sua condição e fazer essa transformação. Então, se a resposta não é essa, eu não tenho ninguém que me jogue, ou seja, eu sou um pobre coitado, né, não está na minha mão, não posso fazer nada, não é verdade. Né? A gente conhece exemplos de superação humana, de pessoas que não têm vários membros, que não têm tem várias limitações e que fazem coisas maravilhosas, né? Fazem coisas maravilhosas. Você vê as pessoas, existe aí hoje, com esse acesso todo à informação que a gente tem na internet, no YouTube, né? Existe aí um cara que, eu não vou me lembrar do nome dele, mas é alguém, é um americano que não tem os braços, não tem as pernas, e o cara né? O cara mostra uma lição de autonomia, de transformação, capacidade de adaptação, né? De exemplo de perseverança. Então, isso não existe. Nós temos as duas mãos, as duas pernas, e nós reclamamos das dificuldades que nós encontramos. Então, não é isso. A gente tem que procurar essa transformação. Se a gente quer mudar, a gente diz sim, nós vamos mudar. E o que eu preciso mudar? Né? Eu preciso me autoaceitar, né? Minhas limitações, e trabalhar nessa transformação. Então, essa terapia de renovação íntima, que é a proposta que o divino nos dá. É isso que nós precisamos fazer, para isso que nós estamos aqui, né? E Jesus, ele, como médico das almas, ele não olhava só os sintomas externos das pessoas com quem ele lidava, mas ele queria a transformação interior, a mudança integral daquele ser humano. Então, ele tratava com todas as pessoas, não tinha nenhuma discriminação, ele aceitava todos. O cobrador de impostos, a prostituta, todas as pessoas que eram achincalhadas pela sociedade, ele dava com todas, porque todos nós somos filhos de Deus e nós temos aí o nosso estágio evolutivo. Então, essa compreensão da aceitação, de aceitar o estágio que cada um de nós estamos. Quais são as nossas limitações, quais são as limitações daqueles que estão conosco e conseguirmos trabalhar com isso. Então, ele segue dizendo para nós sobre essa questão dessa passagem do paralítico de Betesda, e aí ele lembra que esse paralítico, né, denunciou Jesus a seus inimigos, né, que estavam atrás dele para querer encontrar um motivo para prender Jesus, e esse é ele dá, essa pessoa que foi salva por ele, acaba dando uma condição, dando elementos para que Jesus continuasse sendo perseguido. Né? Ele vai lá e diz que Jesus foi quem o curou, e isso foi feito no sábado, então era pecado, era proibido, não era possível trabalhar no sábado, então isso é mais uma situação que ajudou em aumentar a animosidade em relação a Jesus. E depois disso, Jesus encontrou com essa pessoa no templo e lhe disse, eis que está curado, não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. O homem saiu e informou aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Por isso os judeus perseguiram Jesus, porque fazia tais coisas no sábado. Então é isso, lógico que Jesus sabia o que ia dar, o que ia acontecer. Né? Não foi uma surpresa, mas ele aceitou essa atitude de ingratidão porque ele conhecia, né, a dificuldade que essa pessoa tinha, o estágio evolutivo que ele estava,
e sabe que a transformação não é uma transformação do dia para a noite. Toda transformação é um processo, todo processo leva tempo. Tem avanços, tem retrocessos, tem estagnação. É assim que caminha, não é porque ele foi curado que ele se transformou na melhor das pessoas, né? Como conosco. Nós demoramos, né? Temos todo um processo de compreender a dificuldade, aceitar a dificuldade, tomar atitudes, né? Para mudar esse aspecto que nos causa dificuldade. Aí a gente retroage um pouco, de vez em quando incide no mesmo erro, até que realmente, quando aquilo está dentro de cada um de nós, isso sim, aí a gente muda e começa a agir naturalmente. Isso passa a ser uma conduta. Então é isso que a gente trabalha, esse aprimoramento moral, esse aprimoramento das leis divinas, dos nossos contatos com a lei divina, com os exemplos de Jesus, é para que ele fique automatizado, que ele faça realmente. Nós temos uma capacidade intelectual muito grande de compreender, mas nem sempre de conseguir praticar. Então é para isso que a gente está aqui, para aprender até que em determinado momento isso seja natural e a gente não precise mais estar encarnado aqui no planeta Terra, podemos estar num planeta melhor ou podemos ser ajudados nessa transformação e já estarmos aqui na Terra numa situação do mundo mais evoluído, do mundo amoroso, né? E aí ele encerra mesmo esse primeiro texto, dizendo: apenas aquele que aceitou a mudança de atitudes é que se pode considerar realmente curado, pois só a transformação íntima é que nos pode tirar gradativamente dos ciclos perversos dos desequilíbrios interiores que geram as enfermidades do corpo e as aflições humanas. Então, ele está falando justamente disso, da transformação íntima, né, gradativamente, desses ciclos perversos. Nós não nos transformaremos de um minuto para o outro. Nossa transformação é lenta, gradual, segundo a nossa capacidade de transformação. Ela pode ser mais lenta ou menos lenta, vai depender do nosso empenho e da nossa vontade de realmente assumir essa situação. Então, no segundo texto, ele começa com a frase que é importantíssima também, que ele traz aqui: tenhamos em mente que não somos o que os outros pensam, e muitas vezes nem mesmo o que pensamos ser, mas somos verdadeiramente o que sentimos. Aliás, os sentimentos revelam nosso desempenho no passado, nossa atuação no presente e nossa potencialidade no futuro. Então, uma continuidade daquele raciocínio que a gente estava trazendo do primeiro texto, né? Porque se você não age da forma como você atua, você está agindo como os outros estão querendo que você haja. Às vezes você age de uma forma entendendo que aquilo é o que você é, aquilo é o que você entende, e também não é, porque você não sente verdadeiramente aquilo que você está fazendo. Então é um processo lento de aprendizado e de transformação. Então, a autoaceitação é a parte mais importante desse processo. Porque, de fato, a gente só vai conseguir transformar algo, né, quando a gente tiver realmente aceitado o que nós somos. Só aceitando, sabendo o que nós somos, com nossas qualidades e com os nossos defeitos, a gente vai poder realmente praticar aqueles atos de transformação que a gente está buscando. Então, essa autoaceitação é um dos grandes desafios que a gente recebe na vida, né? E quando a gente tem essa autoaceitação, a gente realmente trabalha como nós gostaríamos de trabalhar, agimos como gostaríamos de agir, fazemos aquilo que entendemos correto de fazer, não que isso esteja absolutamente certo, né? Se a gente liga essa decisão com a questão da nosso estágio evolutivo, por vezes a gente toma uma decisão que é a nossa convicção, é o que somos, estamos errados, porque não compreendemos ainda uma outra parte. Mas é importante que nós erremos com a nossa convicção, com o nosso aprendizado, com o nosso entendimento, porque depois poderemos consertar. O que a gente não pode é ser manipulado. A gente está no julgo do outro, a gente está tentando aí atingir algum ideal que não é o nosso. Não tem ideal nenhum a seguir. O nosso ideal é o ideal do melhoramento, do aprendizado e do autoconhecimento. Por isso que é importantíssimo no nosso processo evolutivo justamente a questão do autoconhecimento. Então, quando a gente consegue essa aceitação própria, a gente solta essas amarras da dependência. Porque se nós não nos aceitamos, né, nós vamos estar seguindo aquilo que alguém está colocando, um padrão social, um padrão moral, um padrão religioso, e a gente está numa dependência de que alguém faça
essa decisão, tome essa decisão por nós ou nos diga o que fazermos. Então, o autoconhecimento nos leva até essa independência, de nos livrarmos da dependência doentia que leva a gente a tomar decisões erradas. Então, uma das preocupações que normalmente existe é que algumas pessoas entendem que uma grande preocupação é o que vão pensar de mim. Né? Quem já não ouviu, quem já não falou e quem já não sentiu, o que vão pensar de mim. Né? Então, é um trabalho que a gente está fazendo pensando no outro, não em nós. O que o outro vai pensar de mim não me interessa. Se eu estou bem com a minha consciência, se eu estou fazendo aquilo que eu entendo correto, não interessa o que os outros vão achar, porque ele pode estar errado e ele não está concordando comigo porque eu não estou fazendo o que ele gostaria que eu fizesse. Mas se eu tenho segurança, se eu tenho autoconfiança, se eu tenho, né, essa condição de me aceitar, de entender que aquilo é o que eu tenho que fazer, por que eu devo me preocupar com a relação dos outros? Lógico, devemos nos preocupar para fazer coisas para que você não magoe as pessoas, não machuque as pessoas, né? Praticar o nosso exercício aqui de liberdade, de autodeterminação, sem que isso seja um grande problema, né? Então nós precisamos ser cautelosos para que façamos da melhor forma, mas temos que nos pautar por nós, não pelos outros. Então, o Hamed diz aqui que o valor e a importância que essas criaturas atribuem a si próprias oscilam de forma de conformidade com o juízo mutável e vacilante das massas. Ou seja, se nós não temos esse autoconhecimento, essa aceitação, e não agimos como pensamos, nós podemos agir de uma forma e depois de uma forma completamente oposta, porque é aquilo que os outros estão pensando. E se o humor dos outros muda, o nosso mais o nosso, né, nós ficamos mais perdidos, mais seguindo os outros sem nenhuma razão, né? Porque se eu acho que determinada coisa deve ser desse jeito, eu não tenho que me basear pelo que os outros estão pensando, do que vão julgar, do que vão pensar de mim. Então, quanto mais nos preocuparmos com essa impressão que causamos nos outros, menos vamos descobrir quem nós somos, porque nós não conseguimos pensar em nós. Quando a gente está tentando fazer o que o outro quer, eu estou focado naquilo que ele quer que eu faça. E aí eu não sei quem eu sou. Eu sei que eu estou seguindo o mestre, estou seguindo aquele que está me dando o padrão moral. E que nem sempre é o correto, principalmente se isso não tem a ver com os seus sentimentos, que, como disse Hamed no texto anterior, né? E aí ele tem uma frase que é muito legal, que é assim: o ardor do empenho que fazemos para ser valorizados é proporcional à desvalorização que sentimos por nós. Né? É isso. Então, se eu estou muito preocupado com o que os outros vão fazer por mim, os outros vão me valorizar, é porque eu não estou ligando para mim. O meu foco é no outro. Né? Como a gente trabalha nas sessões, nos trabalhos de desenvolvimento mediúnico, em que às vezes a gente está como está trabalhando na intermediação, está trabalhando com o espírito sofredor que está ali, às vezes fala, não, eu estou perseguindo, eu vou fazer, porque eu não vou dar chance, porque eu não sei o quê. E a grande pergunta é que você desarma o outro, mas e você, né? Você está seguindo o outro, mas o que você está fazendo da sua vida? Né? O que você está pensando, não, ele me causou um mal, ele foi um problema. Tá bom, mas isso já está feito. E você vai querer causar um problema para ele. E o que você ganha com isso? Né? Você está se guiando pela vida do outro. E a sua vida? O que você está fazendo com ela? O que você tem de prazer? O que tem de coisa boa? Né? Para que caminho você vai? Quando você vai melhorar? Então são essas perguntas que, como esclarecedor, você vai desmontando aquele espírito que está em sofrimento, porque é justamente isso. A hora que eu começo a seguir o outro, fazer o que o outro, pensar no outro, né? Tentar o outro, eu esqueço absolutamente de mim. Eu tenho que cuidar da minha vida, né? Então, o que as pessoas pensam da gente, de como nós fazemos, é um problema das pessoas, não é meu. Né? Então, se você quer parecer sempre impecável, sempre, né, aceito, sempre cumprindo aquilo que os outros esperam, você não vai conseguir, porque as pessoas são diferentes, são várias, você sempre vai agradar alguns, desagradar outros. Né? Jesus não agradou a todos, imagine nós, estamos ainda nessa condição de né, de desenvolvimento espiritual muito aquém daquilo que Jesus é e daquilo que ele já era quando esteve encarnado aqui na Terra. Né? Então, por mais que a gente se esforce nessa tentativa de atingir, alcançar aí o respeito dos outros, né?
a gente não vai conseguir. Então vai ser muito frustrante, né? E pior do que isso é que a gente não vai conseguir, nesse processo, tentar atender o outro, a gente não está se aceitando e não vamos saber quem nós somos. Então, na esfera intelectual, a gente consegue explicar qualquer coisa, racionalizar sentimento, criar álibi, disfarce, tal, tudo para nos levar, nos afastar dessa nossa verdade interior. Não é fácil olhar para a gente, né? Não é fácil, nós temos falhas e a gente sabe mais do que ninguém quais elas são. A gente só fica criando outras armadilhas, disfarces, álibis, é o outro, eu não fui, eu não deu para ir porque não sei o quê, eu não consegui tal coisa, eu não consegui tal graduação por isso ou por aquilo, eu não consegui determinado alcançar, fazer o bem, eu não consegui alguma coisa, porque sempre tinha um problema levado para o outro, quando a gente sabe que se nós tivéssemos colocado o empenho, a gente teria, ah, a gente teria chegado lá, né? Então, o nosso intelectual age contra a nossa transformação principal, que é a nossa transformação moral e a nossa transformação interior. E aí o Hamed também traz uma outra frase que vale a pena repetir, porque ela é importante, né? Tenhamos em mente que não somos o que os outros pensam, e muitas vezes nem mesmo o que pensamos ser, mas somos verdadeiramente o que sentimos. É aquela frase com a qual ele abriu o texto. Aliás, os sentimentos revelam nosso desempenho no passado, nossa atuação no presente e nossa potencialidade no futuro. Porque é isso, a gente vem, né, em várias vidas, várias encarnações, então aquilo que a gente está com dificuldade, isso deve ter sido uma dificuldade maior ainda no passado. Então, essa dificuldade ela vem do passado, ela está no presente, e o quanto a gente consegue crescer e se transformar que vai possibilitar que o nosso futuro seja melhor. Então, a gente precisa dar mais atenção para a nossa consciência do que a gente daria para a nossa reputação. Hoje, né, nesse mundo, então, de internet, a reputação, você tem que criar a sua reputação. Se perguntar com todas as pessoas de marketing, não, o importante é você criar a reputação. Você vai ser valorizado porque você cria uma reputação. Mas que reputação é essa? Né? Do que a gente está falando? Né? A gente tem que estar em paz com a nossa consciência. Não adianta eu vender, né, uma imagem pública de uma determinada forma que não tem nada a ver com o que eu sinto. Né? Eu tenho que trabalhar com a minha consciência, tenho que agir de acordo com a minha consciência. Se algo não me agrada, eu preciso transformar essa coisa, eu preciso deixar essa coisa, eu preciso mudar de emprego, mudar de país, mudar de partido, mudar de uma série de religião, seja lá o que for. Se aquilo não está de acordo com a minha consciência, não vai ser bom para mim. Então a gente tem que estar ligado a essa transformação da nossa consciência, do nosso interior, do nosso espírito no final. Porque quando a gente fala de reputação, ela está falando de uma reputação que é um caráter instável e tem esse temperamento vacilante dos seres humanos. Né? Se a gente pegar os exemplos que a gente tem na internet de pessoas super badaladas, importantes, que criaram uma reputação, e daí a pouco você descobre que aquilo não era daquele jeito e a reputação do sujeito foi embora, acabou. E o que era? Quem era aquele cara? Ele passa, tudo passa, né? Porque essa reputação está vinculada aí com essa moral social, né? Então ela atende às regras de valores, de raça, de tradição, de costumes e tal, e ela é limitada, ela está longe daquilo que as leis divinas e naturais que trazem para nós, que é isso que vale. Afinal, nós temos que perseguir essa melhoria, essa ligação com as leis divinas, e não simplesmente com uma regra moral transitória, passageira. Né? Tantas coisas vão mudando a sua condição aí ao longo do tempo, e a gente vai ficando, né? Você era ótimo nessa determinada coisa, isso já não vale mais nada, né? E aí Hamed volta de novo aqui e diz: quando as pessoas nos dizem alguma coisa sobre algo ou alguém, deveremos pensar de nós para nós mesmos? Será isso verdade para quem? Que tipo de prova existe? Há elementos mais claros e específicos para estimar esse fato? Qual a base referencial que devo adotar para fazer essa avaliação? Será que as pessoas envolvidas creem apenas na força da religião, tradição, autoritarismo ou revelação mística? Há elementos mais objetivos para apreciar a atitude? É isso, né? Quando a gente está falando de reputação, a gente está vendo aí todos esses extremos que a gente tem aqui nas discussões, principalmente políticas, é isso. A gente vai comprar todas aquelas histórias que vieram para nós, porque eu
eu acho que tal pessoa é mais importante, é a que tem melhor condição, mas tudo que ela disser eu vou aceitar, eu não vou fazer essa checagem, não vou olhar para mim e dizer, ó, isso é verdade, porque a gente vê as pessoas falando uns absurdos, tão fora de propósito, né? E assim, por que que a pessoa repete aquilo? Porque tem um trabalho todo da criação, né, artificial dessa reputação e a pessoa se identifica com aquela linha de pensamento e acaba repetindo. Mas isso não está sendo ela, a pessoa não está olhando para si dizendo, "Ah, é isso mesmo, né? Dizer determinada coisa, isso é impossível acontecer. Por que que eu devo acreditar nisso? E aí é isso, a gente vai fazendo esses julgamentos, né? E todos esses julgamentos que a gente faz, se alguém que está falando isso é porque é alguém que, porque eu tenho apreço, eu acredito. Então a gente está julgando, e quando a gente está julgando, a gente está sempre limitando, né? A gente não está nunca num comportamento sólido, né? A gente vai condenando ou absolvendo pessoas, fatos, coisas e ditos sem nenhum fundamento, só por essa percepção que está ligada com essa nossa condição de querer atender. Eu participo deste grupo, então eu acho que isto aqui está adequado, então eu participo. Mas isso não tem nada a ver com você, aquilo é um equívoco, você está indo para o lado errado, e é o que a gente olha hoje, né? Só abrir qualquer rede social que a gente vai ver isso, né? Então, Hamed nos fala que o julgamento arbitrário é o declínio do entendimento. Né? Então, se a gente faz um julgamento qualquer, nós não estamos buscando entender, nós estamos julgando. Se você entende, você tem empatia, você é complacente, você aceita essa diversidade existencial, a pessoa pode pensar diferente, deve pensar diferente. Nós só vamos adiante porque vários de nós pensamos diferentes. E a gente vai pegando o melhor de cada pessoa e das visões e vai aprimorando. E é por isso que se chama evolução. A gente vai evoluindo com essa soma de qualidades, de aprendizado e forma de ver. Então, se a gente vai para esse julgamento arbitrário e está ligado, né, julgamos de acordo com aquilo que nós temos alguma afeição, sem qualquer nenhuma razão, a gente está indo para uma situação em que Hamed diz que o julgamento é o naufrágio da compreensão. Se eu julgo alguém é porque eu sou incapaz de compreender, né? Então, essa visão, a gente precisa sair dessa visão efêmera, daquele momento, daqueles fatos, daquela situação, daquilo que eu gosto ou que eu não gosto, porque eu atendo a determinado grupo social, grupo político, grupo religioso, e realmente para um pensamento, uma visão mais profunda de eternidade, da alma, né? Então, normal, anormal, moral, imoral, natural, não natural, é tudo relativo. O que é normal para um, né? O que é normal para mim, o que é normal para cada um de vocês que estão conosco. Não existe normal ou anormal. Existe aquilo que eu compreendo, que eu faço, aquilo que eu consigo fazer, e aquilo que as outras pessoas fazem, entendem e conseguem fazer. E tudo isso é a mesma coisa e tem o mesmo valor. Né? A gente não tem que ficar ligado só nessa questão de atender ao coletivo. Nós temos que agir do jeito que nós somos e respeitarmos cada um de nós. Então Jesus, volta a Hamed, diz aqui, Jesus, numa atitude incomum em seu tempo, demonstrava apreço e respeito aos excluídos e discriminados. Tá? Quando ele fala isso, ele está dizendo de todas as situações. Então Jesus não ia falar com os nobres, com as pessoas que tinham dinheiro ou que não tinham problema. Né? O médico procura o doente. Então ele falava com o cobrador de impostos, com a prostituta, enfim, com as pessoas que eram malquistas na sociedade, porque eram aquelas que estavam buscando ajuda, aquelas que de fato estavam se transformando, estavam querendo se transformar. É isso que importava. Jesus trabalhava com o seu amor, com a sua bondade, para que essas pessoas se transformassem. E aí ele acaba esse segundo texto com a seguinte frase: o mestre deixou claro que para Deus não havia eleitos. O reino do céu era uma conquista comum a todos aqueles que cultivassem o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Essa convicção é que levou Paulo de Tarso a afirmar aos cristãos da igreja da Galácia: Deus não faz acepção de pessoas. Era isso. Então, Deus não julgava. Né? Deus não julga. Né? Jesus não julgava. Porque é isso. É uma questão de compreensão. E para que a gente consiga não julgar alguém, a gente precisa se aceitar, saber a nossa limitação, saber que não somos mais ou menos que qualquer outra pessoa e que devemos seguir o nosso caminho. Então, o autoconhecimento é a chave para a aceitação e a aceitação é a chave para a nossa transformação. É isso que vai nos fazer crescer como espíritos, nos levar aí para esse desenvolvimento que viemos buscar nessa encarnação. Então, eu queria agradecer a todos. Foi uma jornada longa, desses 22 capítulos.
Foi um prazer estudar esse livro, a gente vai somando cada parte e vai entendendo como é que a gente se entende, como é que a gente busca os caminhos da nossa compreensão, do nosso desenvolvimento. Espero que eu tenha conseguido trazer aí uma ajuda nesse estudo para que cada um se aprofunde e siga adiante. Então, na próxima semana, né, eu não fiz a minha apresentação nesta semana, porque eu estava com problema de saúde e não conseguia falar. Mas então a Flávia tinha encerrado o livro, encerrou nessa semana com um apanhado geral. Então, na próxima semana, eu estarei de volta também fazendo esse apanhado geral sobre o livro Os Prazeres da Alma e encerramos esse ciclo dos 2 livros. E aí nós estamos trabalhando para entender o que nós vamos fazer depois disso, se aí vocês quiserem colocar aí no chat sugestões de temas, de livros, de caminhos, a gente agradece, estamos pensando nisso. Daqui até o final do ano nós teremos algumas poucas semanas. Nós sairemos de férias, né, no dia 16 de dezembro, vamos ficar fora até o meio de janeiro, então possivelmente a gente não deixará nada gravado, a gente realmente vai sair de férias. E aí a gente informa como é que nós vamos montar esse novo programa, qual a nossa proposta de estudo e de apresentação aqui para 2022. Mas ainda nos veremos esse ano, na semana que vem estarei de volta, e aí depois a gente vai trazer temas, seguramente até a terça-feira anterior ao dia 16 de dezembro, nós estaremos aqui com algum tema. Então, uma boa semana a todos, muito obrigado pela companhia e que possamos estar juntos na semana que vem. Um abraço.